Olá, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre como organizar seu projeto Spring Batch. Se você tem interesse em aprender sobre Spring Batch, já se inscreve no canal para não perder os conteúdos. Também dá uma olhada no meu blog e nos meus cursos sobre esse assunto. Vou deixar o link de ambos aqui na descrição do vídeo. Para ilustrar como você deve organizar e estruturar o seu projeto Spring Batch, eu criei um batch muito simples aqui, que tem 2 steps, que basicamente contam de 1 a 5 e de 6 a 10. Se eu executar esse batch aqui, a gente vai ter impressão de 1 a 5 e depois de 6 a 10. Vamos abrir aqui, olha só, 1 até 5, 6 até 10. Cada step imprime uma parte desses números. Então é um job bem simples para a gente focar aqui na estruturação. E agora vamos dar uma olhada nessa estrutura que foi adotada ao implementá-lo. O projeto basicamente tem uma classe, batch_config, onde toda a configuração do batch está aqui dentro. E perceba que para encadear cada componente aqui, na lógica para formar esse batch, a gente usa métodos. Então aqui eu tenho o método step 1 que me retorna o step, o método step 2 que me retorna o step, e aí eu chamo os métodos de leitura e escrita para retornar esses componentes. De fato, essa organização aqui ela é muito encontrada na documentação. Os exemplos mostrados lá sempre são nesse estilo, um único arquivo de configuração com tudo aqui dentro. Porque é mais didático, tá? Em artigos e em aulas você pode ver muito esse tipo de exemplo, porque é muito mais fácil de eu explicar aqui para você um conceito se eu tenho tudo no mesmo arquivo. Mas para a vida real isso aqui não é interessante. Esse aqui é um job simples, pode não parecer tão problemático, mas um job que vai ter mais lógicas, mais steps, mais componentes, colocar tudo isso num arquivo só vai ficar ingerenciável. Imagina todo mundo trabalhando ali no mesmo arquivo, tentando entender tudo que tem ali dentro, fora os conflitos aí no controle de versão. Isso aqui não é o ideal. E a gente também não está seguindo um princípio super importante do Solid, que é o de responsabilidade única. Esse arquivo aqui tem um monte de responsabilidade, ele cria o job inteiro. Então, você já viu que essa não é a forma ideal de organizar teu job. E agora, para o bem da sua empresa, para o bem dos seus colegas de trabalho, você vai aprender qual seria essa forma ideal. Como a gente deveria organizar um job com Spring Batch. Então, a primeira etapa aqui dessa nossa refatoração vai ser agrupar cada um desses componentes distintos em classes, para a gente dividir aqui as responsabilidades. Então, para isso, eu vou criar aqui algumas classes de configuração, para configurar cada um desses bins. Essa aqui, batch_config, agora eu vou transformar em job_config, que vai ser a classe responsável pela configuração do job em si, do componente job, certo? Então, renomeei aqui, e aí o job vai ter isso aqui, essa configuração, ok? Ele vai ser responsável por configurar o job e apenas isso. Agora, o próximo passo é tirar os steps, criar uma classe de configuração para cada um dos steps. Então, eu vou abrir aqui, criar um novo arquivo, e vou criar a classe de configuração do step 1 config. Mas perceba que esse nome step 1, ele é horrível, ele não diz o que o step faz. Você tem que entrar, se debruçar no código para entender o que esse cara faz. E é interessante quando a gente está programando que a gente cria um código legível, que pelos nomes ele se auto-explique. E fica muito mais fácil de uma pessoa manter esse job. Então, ao invés de eu dizer step 1 config, vamos colocar o nome aqui dessa classe como um indicativo do que ela faz. Então, a gente pode colocar, por exemplo, imprime de 1 a 5. Esse nome, ele traz muito mais semântica à minha lógica aqui que eu estou escrevendo, porque ele diz que essa classe configura um step que imprime de 1 a 5. Então, não preciso sair entrando no código para entender qual é a lógica que ele faz. Eu já sei disso só de olhar o nome da classe, tá certo? Então, eu vou criar ela aqui. Ela vai ser uma classe de configuração. E aí, eu copio essa lógica do step 1 para cá. Vou recortar daqui. E vou colar aqui. Como a gente quer uma classe de configuração e ela precisa configurar bins, esse método vai ser um bin, que eu vou injetar para construir o meu job, certo? Agora a gente precisa de um step builder factory para construir esse step. Então eu posso copiar esse cara daqui, eu até vou recortar porque a gente não vai mais usar o step builder factory dentro do job config, e colo aqui. Vou importar aqui tudo, e agora a gente tem o step configurado. Só que, como eu falei, esses nomes aqui não estão legais, Então, a gente vai trocar o nome aqui para trazer significado a ele. Então, eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de imprime de 1 a 5 step.
E aí a gente tem que remover esse config. Isso aqui é importante, tá? Uma coisa é a classe de configuração, que configura os bins para mim. Então, ela é step config. Outra coisa é o bin em si. Esse bin aqui configura um step. Então, ele tem que ter esse nome. Imprime de 1 a 5 step. Até porque, se a gente nomear esses dois iguais, a gente vai ter conflito lá no Spring, porque são dois bins com o mesmo nome. Ok? E aí, esse também vai ser o nome do step aqui, que vai ser mostrado nos metadados do Spring. E agora sim a gente tem a primeira classe de configuração de step parcialmente concluída, né? A gente ainda tem que ajustar esses carinhas aqui. Então agora, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui para o próximo step, que imprime de 6 a 10. Então, vou criar uma classe, vou chamar de imprime de 6 a 10 step config. Ela vai ser uma classe configuração. E ela vai ter esse bin aqui, ó, do step 2. Então, vou recortar ele daqui. Colo aqui. Ele vai ser um bin. Ele vai ter um nome significativo, que eu vou dar aqui para ele. Que vai ser imprime de 6 a 10 step. Esse nome também vai ser refletido nos metadados do Spring. E agora eu só preciso do step config, do step builder factory, perdão, para construir esse step aqui dentro. Importo tudo e beleza, já criei a segunda classe de configuração. E já estou enxugando bastante aqui meu job, tá? Minha classe de configuração do job, que antes era gigante. Tinha muita coisa aqui dentro e agora já está ficando bem mais fácil de entender e de manter. O próximo passo agora é a gente criar os componentes que faltam, o leitor 1 e o leitor 2 e o escritor. Então, bora lá, vamos criar a classe de configuração para cada um deles. E aí, aqui a gente tem que exercitar aquela questão do nome significativo. O que o leitor 1 faz? Ele lê de 1 a 5. Então, a gente vai colocar aqui, lê de 1 a 5, ou melhor, né, para não ser redundante, reader e ler, a gente vai colocar aí, conta de 1 a 5, reader config. Dar nome às coisas é uma das partes mais difíceis da programação, até mais do que pensar, entender alguma lógica, né? Mas enfim, a gente pode chamar dessa forma, conta de 1 a 5, reader config. Essa vai ser a primeira classe de configuração, e a outra vai ser conta de 6 a 10, reader config. .java, certo? Então vamos lá, para a primeira. Ela vai ser uma classe de configuração. Até aqui agora você já está acostumando, né, a fazer esse tipo de refatoração. Já deve saber o que colocar aqui. Vamos copiar essa lógica aqui do leitor de 1 a 5. Volta para cá, para essa classe, e vamos colar esse bin aqui, que vai ser injetado. Então aqui eu vou ter um bin. Vou importar aqui, ó, do Spring Batch, o item reader, perdão. E agora já tem aqui o leitor configurado. E a gente só vai colocar um nome significativo para ele. No lugar de reader 1, vai ser conta de 1 a 5 reader. Perfeito? A gente vai fazer a mesma coisa agora para esse carinha aqui. Então, ele é uma classe de configuração. Vai ter esse bin aqui, que é o leitor 2. E a gente vai chamar ele com um nome significativo, que é o conta de 6 a 10 reader. Vou importar tudo aqui do Spring Batch e pronto, já consegui concluir aqui minhas duas classes de configuração do leitor. E agora só falta um carinha que é o escritor. Então a gente está quase terminando. Vamos extrair esse cara daqui. Vamos criar a classe de configuração do escritor, e esse escritor basicamente imprime os números contados na tela. Então a gente pode colocar imprime writer config. É um escritor que apenas imprime informações. Ele é uma classe configuração, e aqui eu vou colar o conteúdo do bin que a gente vai configurar nessa classe de configuração. Importo tudo aqui do Spring Batch. E prontinho, já criei todas as minhas classes de configuração. Agora só falta um ajuste, né?
é a gente substituir essas chamadas de métodos pelos bins de fato. Então, ao invés de eu fazer a chamada dos métodos, agora eu só vou injetar esses bins que foram configurados pelas minhas novas classes de configuração. Então, eu vou tirar a chamada de método aqui e vou nomear esses steps de acordo com o que eles fazem. O primeiro é imprime de 1 a 5. Então, vou copiar o nome desse bin, volto para cá, vou nomeá-lo dessa forma e aqui eu vou colocar esse step com esse nome. O próximo é o imprime de 6 a 10. Então, eu copio aqui o nome do bin, volto para cá, nomeio aqui e injeto aqui. Só que no Spring, quando a gente tem dois objetos configurados, dois bins configurados, que tem o mesmo tipo, a gente precisa dizer quem é quem, porque ele não vai saber qual step ele vai injetar. E aí a gente usa um qualificador para isso. Então, eu vou colocar um qualificador para dizer que o primeiro step vai ser esse bin aqui. Deixa eu pular uma linha. E o segundo step vai ser esse bin aqui. Então, eu vou nomear dessa forma. E com isso, agora eu não tenho mais nenhum erro no job config. Dá uma olhada em como ele ficou enxuto. Como ficou clara a lógica que ele implementa. E só de olhar para essa classe aqui, você já tem uma ideia do que esse job faz. Não é verdade? A gente pode até nomear ele de forma mais precisa aqui, colocar, por exemplo, contador job, já que ele só conta números, né? E nomeá-lo assim dessa forma também fica legal. Você pode dar o nome que você quiser, contanto que represente o que esse job faz e que também não seja um nome gigantesco, porque aí você só tem prejuízo na escrita aqui, na legibilidade do seu código. Então, contador job já é um nome bacana. Então, agora com a conclusão dessa lógica, a gente volta aqui para cada um dos steps e vamos injetar aqui, ó, os componentes ao invés de chamar métodos. Então, eu vou tirar aqui a chamada de método, eu vou tirar a chamada de método aqui também, e a gente vai renomear isso aqui para conta de 1 a 5 reader. Copio aqui, coloco esse item reader aqui para ser injetado do Spring Batch. Ele recebe inteiros, lê inteiros e o nome dele está aqui. E agora, novamente, isso aqui é um item reader. A gente tem 2 itens readers configurados no meu projeto Spring. Então, eu preciso de um qualificador para dizer que eu quero injetar esse aqui. Então, eu vou usar o qualificador aqui e coloco o nome dele. Certinho? Agora só falta o writer. Então, eu vou injetar o writer aqui, que também recebe um inteiro. E eu vou chamar ele de imprime writer. Como a gente só tem um escritor nesse projeto, eu não preciso usar qualificador. Então, isso aqui já resolve para mim. Então, é isso. Já configurei aqui o primeiro step. Agora, vamos para o próximo. Eu copiei essa parte aqui do método, porque a gente vai usar a injeção aqui também. Então, vou colar aqui. A diferença agora aqui é conta de 6 a 10 reader. Vou fazer os importes. Vamos renomear esse bin também para a conta de 6 a 10 reader. E aqui a gente vai substituir as chamadas de métodos pelos nomes dos bins. Prontinho, já substituí aqui. Agora eu tenho os 2 steps perfeitamente configurados. E se a gente voltar aqui para os readers, perceba que eles já estão prontos também, tá? A gente não precisa fazer mais nada, nem nos readers. Deixa eu abrir aqui um espaço. Nem nos readers, nem no writer, porque eles não dependem de ninguém. Eles estão mais isoladinhos. Então, a gente conclui aqui a primeira refatoração, que é organizar aqui os componentes desse job em classes individuais, separadas, para a gente isolar as responsabilidades e manter um código mais coeso e, portanto, mais fácil de manter. A gente também exercitou uma nomenclatura significativa aqui para o nome dos steps, porque eu te peço, por favor, não vá nomear os steps do seu job como step 1, step 2, step 3, beleza? Então, depois desse trabalho, a gente pode executar aqui o job para ver se está tudo ok, né? Se a gente não cometeu nenhum erro, vai que. Então, vou executar ele aqui, só por desencargo. E tudo funcionando, ainda bem. Aqui é a impressão, ó, dos dois, inclusive com o nome do step aqui, então fica muito mais fácil saber
qual é o step que está em execução. Isso até ajuda no monitoramento da execução. Se isso aqui fosse chamado step 1, você ia ter que ir atrás do código para entender o que está acontecendo. Então aqui a gente tem outro ganho também, colocando nomes significativos nos steps. Agora a gente vai para uma segunda etapa da refatoração. A gente já fez a separação em classes. Agora a gente tem que pensar na estrutura de pacotes. Hoje, todas as classes estão no pacote raiz do projeto. E normalmente a gente não estrutura projetos assim, né? A gente agrupa classes em pacotes diferentes, dependendo de algum critério que a gente use de agrupamento. E aqui eu vou apresentar 2 estratégias que funcionam bem para jobs e que você pode usar aí nos seus jobs produtivos. A primeira estratégia é a mais comum de todas, que é a estratégia de camadas. A ideia é você ter uma pastinha para cada tipo de componente. Um pacote, na verdade, né? Para cada tipo de componente. Então aqui, por exemplo, eu poderia ter um pacote para o job, um pacote para os steps, um pacote para os readers e um pacote para os writers. E aí eu saio jogando aqui, ó, os caras que são readers no pacote reader, os steps no pacote step, o job no pacote job e o escritor no pacote writer. E aí eu acabo com essa estrutura aqui, uma estrutura baseada em camadas. Esse tipo de estrutura é muito simples de entender, tá? Porque você classifica e organiza os componentes pela sua natureza, pelo que eles são. Os escritores todos vão aqui, os steps todos vão aqui, e assim sucessivamente. E por isso essa é uma estratégia bem didática. Normalmente nos cursos, a gente usa essa estratégia para organizar o job. Inclusive para jobs mais simples, isso aqui é muito bom, porque a gente não tem muitas classes no projeto. Então não ficaria um amontoado de readers e steps no mesmo pacote. Então essa é a forma mais didática e simples de organizar o seu projeto. E agora eu vou te mostrar uma outra forma de organizar os pacotes, que eu gosto muito para os jobs que são do mundo real, vamos dizer assim, os corporativos, que é a abordagem por step. Olha só que interessante. O job, como é uma tarefa mais complexa, ela é dividida em steps diferentes. E cada step executa alguma lógica, tem alguma responsabilidade. Normalmente, quando a gente vai analisar ou evoluir um job, a gente foca no step, naquela responsabilidade menorzinha que o step toma conta. E é por isso que a gente procura uma visão onde todos os componentes que constituem um step estejam juntos. Facilita a nossa análise, todo mundo lá juntinho. Então, o que eu faria aqui nesse caso? A gente tem 2 steps nesse projeto, então eu criaria uma pasta para a lógica de conta de 1 a 5 e uma pasta para a lógica de conta de 6 a 10. E aí todos os componentes que contam de 1 a 5, que entregam essa responsabilidade aqui, eu vou colocar na mesma pasta. Então bora lá. Conta de 1 a 5 reader, vem para cá. Imprime de 1 a 5 reader, para cá, que é o step. E agora os de 6 a 10 vão para esse próximo pacote, que é o outro step. E agora a gente só precisa organizar aqui os componentes genéricos. Para esse writer, por exemplo, que é usado em ambos os steps, a gente pode criar mesmo uma pastinha, um pacote writer no modelo camadas e colocar ele aqui dentro. É uma forma, tá? A gente também poderia criar uma biblioteca de componentes genéricos e aí usar no nosso projeto. Também é outra forma de fazer, tá certo? E a gente não teria esses componentes genéricos aqui. Enfim, a gente pode organizar dessa forma. Isso também vale para o job. Se a gente tiver mais de um job no projeto, a gente poderia criar um pacotinho para cada um desses tipos de job. Como aqui a gente só tem um, eu vou deixar ele aqui fora de pacote mesmo. Não é necessário, né, criar um pacote para o único job que existe no meu projeto. É isso, essa foi a estruturação de um projeto Spring Batch. A gente começou contextualizando o problema, mostrando a forma mais comum que a gente encontra por aí de estruturação, que é colocar toda a lógica do job num único arquivo batch.config. Você entendeu o porquê isso é um problema e prometeu nunca mais fazer isso. Lembre que os commits são públicos, hein? Depois a gente criou uma classe de configuração para cada componente do Spring Batch que compõe nosso job, para separar as responsabilidades e tornar o código daquela lógica mais coeso. E finalmente a gente estudou algumas estratégias de organização de pacotes dentro do projeto. A gente falou da estratégia por camadas e a estratégia por steps, que é a minha preferida para jobs corporativos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe um like, deixe um comentário
E compartilha com os colegas esse conteúdo, para que todos estruturem seus jobs Spring Batch da melhor forma possível. Um abraço para você e até mais!